vocês sobre sistema de amortização, tá? Qual a melhor forma de você amortizar o financiamento que você adquiriu para comprar o seu imóvel, para comprar sua casa, comprar seu apartamento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, assim você será o primeiro a ser notificado sempre que nós postarmos um vídeo novo no nosso canal, tá? E não esquece de dar o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito para você que ainda não sabe qual a melhor forma de amortizar o seu financiamento, se é melhor você escolher o sistema de amortização Price ou o sistema de amortização SAC, o que é o sistema SAC, o que é o sistema Price, qual a melhor alternativa e qual dos dois melhor se encaixa aí com o seu perfil. Então, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Que você com certeza vai aprender, vai tirar todas as suas dúvidas sobre o sistema de amortização, tá bom? Então vamos lá, o que é o sistema de amortização? O sistema de amortização nada mais é do que a forma como você que adquiriu um financiamento imobiliário escolhe fazer o pagamento. Você deseja fazer o pagamento em parcelas praticamente fixas ao longo do tempo de financiamento, ou você deseja começar com parcelas maiores e ir pagando parcelas menores aí ao longo do seu financiamento. Lembrando que quando você financia um imóvel, esse financiamento ele varia em torno de 30 a 35 anos, a depender da sua idade, do seu perfil de renda e do sistema de amortização que você escolhe ali no momento do seu financiamento. Então, basicamente, o sistema de amortização ele está relacionado à forma como você escolhe fazer o seu pagamento de financiamento. Se você deseja fazer o pagamento em parcelas praticamente fixas ao longo do seu tempo de financiamento, então nós estamos falando do sistema Price. Se você deseja começar com parcelas maiores e ao longo do tempo ir pagando parcelas menores, ou seja, parcelas que vão decrescendo ao longo do tempo, então nós estamos falando aí do sistema de amortização SAC, tá? Então, outra questão extremamente importante é, o sistema de amortização você deve escolher no momento que você inicia o seu financiamento. Você começou ali o seu processo, deu entrada para fazer o financiamento do seu imóvel, você já define se você deseja um sistema de amortização SAC ou se você deseja um sistema de amortização Price, tá? Então, a grande sacada é entender qual o melhor perfil de amortização, ou melhor, qual o melhor sistema de amortização, levando em consideração algumas características do seu perfil. A principal característica que nós devemos analisar é qual é o seu perfil de renda. Se você é um cliente que tem um perfil de renda em torno de 4.500, 4.000, 5.000 em diante, você tem a opção de escolher entre o sistema de amortização Price ou o sistema de amortização SAC. Se o seu perfil de renda está ali em torno de valores abaixo de R$4.000, então o ideal é que você opte por um sistema de amortização Price. Por quê? Porque você vai ter uma previsibilidade maior nas suas parcelas e também você vai iniciar com parcelas que são mais compatíveis aí com o seu perfil de renda, tá? Uma outra questão interessante que você precisa estar atento na hora de fazer essa escolha é se você pretende quitar o seu financiamento dentro do prazo dos 30 ou 35 anos ou se você pretende ao longo do seu financiamento fazer aportes e diminuir o seu tempo ali de financiamento, diminuir o tempo em que você leva para quitar aquele imóvel. Se você tem um perfil de renda bacana e pretende fazer uma quitação do seu imóvel num tempo menor do que o tempo de 35 ou 30 anos, é mais indicado, se o seu perfil de renda é compatível, é mais indicado você focar ali no sistema de amortização SAC. Tá? Porque o sistema de amortização SAC, como o próprio nome ele sugere, SAC significa Sistema de Amortização Constante.
Então você vai pagar do seu principal valores sempre constantes. E nesse início de processo, quando você está iniciando o seu financiamento, você paga muito mais do principal. Principal, só para ficar claro para você, é o valor efetivamente que você pegou emprestado ali no banco. O que não é principal é juros e taxa que você paga todo mês ali embutido naquela parcela de financiamento. Então, quando você decide o sistema saque no início, você vai pagar mais do valor que você efetivamente pegou emprestado com o banco e menos juros. Quando nós comparamos com o sistema Price, no início você paga muito mais juros e menos do principal. Então, se você está pensando em quitar o seu imóvel dentro de um prazo menor do que os 30 ou 35 anos, o sistema saque ele é preferível, porque tudo que você pagar de antecipação ali do seu financiamento vai diminuir mais fortemente no seu saldo devedor. Porque basicamente, quando nós estamos no sistema saque, nós pagamos muito mais do principal do que quando nós estamos no sistema Price. Mas, em linhas gerais, o que é o sistema saque? O sistema saque é um sistema de amortização constante, é esse sistema de amortização, ou seja, essa forma que você escolhe pagar o seu financiamento, em que as parcelas elas começam em valores maiores e ao longo do tempo elas vão suavizando, elas vão diminuindo. Então a tendência do seu financiamento, das suas parcelas, ela é sempre decrescente. E aí, se a gente pensar que você, em linhas gerais, você tem, em tese, na verdade, você tem uma tendência de, ao longo do tempo, a sua renda ela aumentar e a sua parcela de financiamento ao longo do tempo ela está caindo, então é muito mais interessante o sistema saque. Por quê? Porque você, ao longo do tempo, você vai ter um peso cada vez menor da sua parcela no seu orçamento. A sua renda está fazendo isso e a sua parcela de financiamento está caindo. Então, o sistema saque é bem interessante por causa desses aspectos. Agora, quando nós falamos do sistema Price ou sistema francês, é um sistema em que o processo de pagamento do seu financiamento ele não muda tanto ao longo do tempo. E no início, você paga muito mais juros do que efetivamente o valor principal ou o valor que foi emprestado ali pelo banco. E quando você decide fazer, por exemplo, uma renegociação do seu financiamento ali direto com o gerente habitacional, o que é essa renegociação? É você dar um aporte de valores, fazer uma amortização para recalcular o tempo de financiamento ou a parcela. Como você, no início do seu financiamento no sistema Price, você está pagando muito mais juros, quando você senta para fazer essa renegociação, você percebe que o valor que você vai dar vai diminuir muito pouco do seu saldo devedor. Por quê? Porque no início você está pagando muito mais juros do que o saldo devedor. Então, conseguiu notar a diferença e a atratividade, se o seu perfil de renda é compatível, a atratividade do sistema saque quando nós comparamos com o sistema Price? Então, basicamente, são esses os aspectos que você precisa levar em consideração no momento ali que você está tomando a decisão de comprar o seu imóvel e decide escolher entre um sistema de amortização ou outro. E quando nós pensamos entre sistema de amortização saque e Price, existe também algumas vantagens inerentes a um sistema ou ao outro que você também precisa estar atento. Então, vai deixando o seu like aqui no vídeo e se você está chegando agora, vai se inscrevendo aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, quando nós comparamos o sistema de amortização saque com o sistema de amortização Price, é extremamente interessante você entender que se você decidir quitar o seu financiamento dentro do prazo de 30 ou 35 anos, e aí quando nós comparamos o saldo pago num cliente em que optou pelo sistema Price e um cliente que optou pelo sistema saque, no sistema saque, esse cliente vai pagar em média 10% a menos de juros quando nós comparamos com esse cliente aqui que optou pelo sistema Price.
Agora, Alessandro, eu posso escolher sempre entre um sistema e outro? Não. Como eu havia dito, depende do seu perfil de renda, depende do seu nível de comprometimento financeiro hoje, para a gente ter clareza do que é possível. Se você consegue hoje, com o perfil que você tem, escolher entre o sistema Price ou entre o sistema SAC. Se você não tem essa possibilidade de escolher, então o sistema SAC se torna a opção que você tem ali para fazer o teu financiamento. Mas olha, se você deu tantas vantagens do sistema Price, significa que o sistema SAC significa que o sistema Price é ruim? Não. O sistema Price, para o cliente que tem um perfil de renda abaixo dos 4.000, ele é interessante porque vai te dar uma previsibilidade nas suas parcelas. E a sua parcela de financiamento, você vai conseguir se planejar para manter o seu financiamento em dias, porque a sua parcela é praticamente fixa, né? Ela vai ter ali uma pequena variação para cima e uma pequena variação para baixo. Ela vai estar sempre girando em torno daquele valor que foi contratado ali no momento do seu financiamento. Lembrando que as parcelas de financiamento, isso na visão do banco credor, pode ser Caixa Econômica ou outro banco, em geral ela não pode comprometer mais do que 30% do seu potencial ali de financiamento, do seu potencial de pagamento. A sua renda bruta mensal, o máximo que o banco vai comprometer ali é algo em torno de 30% dessa renda, tá bom? Então, basicamente, nós falamos hoje aqui sobre sistema de amortização, o que são esses sistemas de amortizações. Quando você vai comprar o seu imóvel, você precisa tomar uma decisão se quer um sistema SAC, se quer um sistema Price, se para o seu perfil de renda o que melhor se encaixa é um sistema Price ou um sistema SAC, quais são as vantagens entre um e outro, e eu tenho certeza que agora você vai poder fazer uma escolha muito mais assertiva e vai escolher o sistema de amortização que melhor se encaixa com o seu perfil e que ao longo do tempo vai te trazer aí mais vantagens. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se ainda restaram dúvidas, deixa aqui nos comentários, será um prazer imenso te ajudar a responder as suas dúvidas. E lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida do outro colega. Quantas vezes aqui no YouTube nós entramos nos vídeos, procuramos os vídeos e quando começamos a assistir ao vídeo e nós temos uma dúvida, a primeira coisa que nós fazemos é olhar os comentários. Porque é nos comentários que as pessoas interagem, deixam suas dúvidas e nós conseguimos responder essas dúvidas e ajudar cada vez um número maior de pessoas, tá bom? Então não esquece de compartilhar esse vídeo aí com o maior número possível de pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!